que acontece quando uma criança não se sente segura para pedir ajuda? Meu nome é Luana Aracaki, eu sou psicóloga clínica e educadora. Estou aqui hoje falando sobre um tema que me é muito caro. Hoje, estou gravando esse vídeo hoje, dia 18 de maio, que é o Dia Nacional do Combate à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E por que esse tema é muito caro para mim? Porque eu, enquanto psicóloga, trabalhei por um tempo na APA, que é o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem da Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo. Trabalhei lá como psicóloga escolar e, infelizmente, tive muito contato com crianças e adolescentes que passaram por situações de violência sexual. E aí, nesse nosso trabalho, nosso trabalho de equipe, nós ficávamos pensando, de que forma que a gente pode ajudar mais. É uma coisa que eu fiquei por muito tempo pensando, essa violência marca de forma profunda as crianças e adolescentes, uma pessoa de forma geral. E aí eu fiquei pensando como que a gente pode efetivamente ajudar essas crianças. E aí não é pela pós-venção, não é por uma intervenção depois do ocorrido que a gente consegue ajudar. É lógico que a gente ajuda também, mas o ideal é que nenhuma criança, nenhum adolescente precisasse passar por esse tipo de situação. E como que a gente então previne esse tipo de situação? Tem duas ações muito importantes de prevenção. A primeira é a educação sexual nas escolas e nas famílias, para as crianças aprenderem desde cedo o que é permissão, consentimento, o que é um carinho, que é possível entre adulto e criança e o que não é. Entre outros assuntos. E a segunda forma de prevenção, que seria a criança ter um espaço de escuta segura, um adulto em quem ela possa confiar. Por isso, a primeira frase, o que acontece quando uma criança não se sente segura para pedir ajuda? O que acontece é que muitas vezes essa criança cresce de uma forma em que ela se sente sozinha no mundo, não sente que o mundo é um lugar seguro para ela, E além de todas as implicações emocionais que vão ser levadas para a vida adulta, ela também fica mais suscetível a sofrer esse tipo de violência. Outras também, mas falando desse tipo de violência, Então, nós, enquanto adultos, responsáveis por crianças, e aí eu tô dizendo de pai, mãe, tia, avó, tio, avô, tô falando de professoras e professores, a gente precisa estar atento. E a atenção não é só olhar para o comportamento da criança e aí quando alguma coisa muda, quando alguma coisa chama a nossa atenção, a gente vai lá e vê o que está acontecendo. Não só isso, isso também é importante. É importante a gente estar atento ao desenvolvimento daquela criança, às relações que ela tem, É importante a gente perceber as mudanças comportamentais, que são sinais de alerta pra gente, É importante a gente perceber se a criança está se afastando, se isolando de um grupo, Isso é importante, mas não é a única coisa, e na verdade não é a mais basal. A base de um desenvolvimento, de um acompanhamento saudável para sua criança é ela ter pelo menos um adulto em quem ela possa confiar. Então meu pedido aqui hoje é para que você seja esse adulto em que a criança possa confiar. Um lugar seguro, Um lugar em que ela possa se expressar, correr para pedir ajuda mesmo, e que ela saiba que ali ela vai encontrar apoio, Um apoio que não é punitivo, um apoio que não é de rejeição, um apoio que não é de crítica, é um apoio de verdade, E a gente precisa ter esse espaço para as crianças. E esse espaço ele não é construído de uma hora para outra. Ele é construído diariamente desde o começo, desde o início da vida dessas crianças, Quando você tá ensinando, e aprendendo com a sua criança sobre todas as questões do desenvolvimento dela, Você vai estar lá para segurar a mão dela. É óbvio que na correria do nosso dia a dia, mães, pais têm dificuldades em estar presente o tempo todo porque precisam trabalhar, precisam desenvolver outras coisas da vida. Mas o que eu quero dizer é que quando a criança precisar, que você possa ser presença e escuta,
né? E assim, você oferecendo isso diariamente para ela, nem que seja alguns minutos por dia, de entender como foi o dia dessa criança, o que ela fez de bom, o que ela fez de ruim, o que ela gostou, o que ela não gostou, quais foram as situações difíceis por quem ela passou. Orientar, conversar, estar junto, esse é o espaço. Então, se coloque nesse lugar, né? E ofereça para sua criança essa escuta sensível, essa escuta empática e esse apoio que ela precisa. É muito difícil uma criança que não consegue mais falar, que não consegue mais confiar nos adultos, porque quando ela sofre uma violência, ela vai correr para um adulto e sofre outra, né? Porque às vezes o adulto não está preparado para ouvir aquilo, então desacredita da criança, né? Acaba criticando a criança e até ofendendo, dizendo que ela está mentindo ou imaginando, né? Então, a criança não ter esse espaço é muito dolorido e traz feridas profundas emocionais para a vida de uma pessoa. Muitas vezes a gente tem dificuldade de confiar, a gente tem medo da rejeição, a gente tem essa necessidade de agradar, de mostrar o nosso valor o tempo todo, essa necessidade de aprovação, porque a gente não foi ensinado que nós temos valor só por a gente existir, que a gente merece ser amado só por a gente existir, que a gente tem que ficar provando o tempo todo, que a gente tem que ser bom, obedecer, ficar quietinho, né? E fazer o que é certo. E só assim a gente vai conseguir ser amado e estar nas relações que nos importam. Então, a gente precisa desmistificar isso com as nossas crianças, mas a gente só consegue na nossa relação com ela, né? Ofereça esse espaço, né? As crianças, elas precisam de proteção, mas elas precisam entender que essa proteção vem desse adulto que ela confia. E essa violência, né, principalmente a violência sexual, ela vem muitas vezes de pessoas de quem a criança deveria confiar, de pessoas próximas. E por isso essa violência traz uma ferida tão profunda, né? Se ela acha outro adulto que ela pode realmente confiar, isso pode ser sanado, isso pode ser elaborado de outra forma, ressignificado de outra forma. Mas se não, é muito difícil, né? Muito, muito difícil. Então, gente, essa é o pedido que eu faço a vocês, né? Que estão aqui comigo, que me acompanham aqui. Seja esse lugar de segurança e proteção para sua criança, seja esse lugar de escuta, né? Proteger crianças não é uma tarefa só da família, é uma tarefa da sociedade, né? E as crianças, elas precisam desse acolhimento. Acolher e escutar também é proteger. Então, meu pedido é: protejam nossas crianças através da escuta.